A minha fala terapêutica de hoje é sobre a subversão da nossa percepção do tempo na pandemia. Eu sou Luíse Madeira, psicóloga, gravando para o canal New Me. Esse estado de pandemia tem trazido muitas ressonâncias na nossa forma de perceber a vida e causado algumas sensações muito confusas. Uma que tem me chamado muita atenção é a forma defeituosa como passamos a perceber o tempo. Esta fala terapêutica é sobre isso, uma proposta de reflexão sobre essa sensação estranha para que, percebendo essas alterações, nossa angústia diminua e se torne mais fácil sobreviver às confusões do tempo nesse estado de dificuldade. Eu considero que há pelo menos 4 subversões da nossa percepção de tempo durante a peste que estamos vivendo. A primeira é um senso de desorganização total de agenda. Porque não fazemos percursos, não viajamos e não saímos para comer fora, teoricamente deveríamos ter muito mais tempo. Mas, na realidade, o que percebo é que não temos tempo para nada. Isso acontece no nosso psiquismo porque a perda da regularidade das nossas velhas rotinas esvazia de sentido o novo cotidiano. Nós passamos a vida estabelecendo uma agenda diária. Tentamos de várias formas atingir uma funcionalidade. Aí a pandemia veio e estragou totalmente nosso cronograma existencial. Ficamos perdidos nesse relógio disfuncional e a consequência é essa sensação de desordem temporal. É como se o tempo tivesse nos traído e não nos informasse mais como é que ele funciona. Por isso, tantas vezes nos perguntamos: que dia é hoje? Eu não sei vocês, mas já me peguei algumas vezes tendo que parar para pensar em que ano estamos. Já me atrapalhei entre 2020, 2021 e 2022. A segunda subversão do tempo na pandemia é a nossa dificuldade de fazer aquilo que não tem hora marcada. Por estarmos perdidos na nossa agenda, não temos a noção real de quanto tempo temos. Então, elegemos fazer o estritamente inadiável. O não essencial fica para depois. Isso acontece porque no nosso psiquismo, o senso de depois também está perdido em algum calendário imaginário, cujas datas e dias da semana não são mais tão claros. Isso é muito angustiante. Saber quando é uma das nossas primeiras perguntas existenciais. Lembram quando a gente viajava de carro na infância? Quantas vezes perguntávamos: já estamos chegando? Está perto de chegar? Para nos salvarmos da angústia na pandemia de não saber quando vamos chegar, só conseguimos fazer o que tem hora definida para ser feito e deixamos o que pode ser executado depois para um depois qualquer, incerto e sem marcação no despertador da vida. Eu percebi isso em mim mesma. Eu tenho uma característica de não deixar nada para depois. Não é pela virtude da não procrastinação, não é. Se eu pudesse, deixaria algumas coisas para nunca. É apenas meu cuidado com o daqui a pouco. Daqui a pouco eu quero ficar livre da chatice de fazer o que eu deveria ter feito antes. Meu marido, com quem convivo diariamente há 46 anos, ainda tenta me demover de vez em quando. Por exemplo, estou deitada e lembro que tenho que fazer alguma coisa, eu vou me levantando, ele diz: descansa aí, depois você faz. Eu digo: não, eu prefiro ficar livre logo. Isso acontece com muita frequência. Pois semana passada, no meio dessa pandemia, pela primeira vez eu me vi deixando a minha roupa passada em cima do móvel do meu quarto. Ela lá olhando para mim e eu fingindo que não era comigo o comando: vem me guardar. Eu não falhei nenhuma vez na minha agenda profissional de hora marcada, mas estou consciente da tendência que a pandemia me trouxe de deixar o adiável para depois, embora ache isso uma péssima ideia. A terceira subversão do tempo na pandemia
é que não entendemos mais o que é momentâneo e o que é permanente. Não poucas vezes, nesses últimos dias, eu me vi questionando com meus clientes em terapia o quanto aquilo que estavam narrando como definitivo era realmente uma mudança absoluta. Isso acontece no nosso psiquismo porque estamos colocando pastas novas em velhos arquivos, nos quais nossa memória já tinha se habituado a mexer. Por exemplo, às vezes eu tenho a sensação de que não tenho mais um consultório físico, porque há mais de um ano eu só atendo no meu consultório digital, mas eu tenho. Então parece que nunca mais eu vou viver aquele ritual bonito de abraçar meus clientes quando chegam no consultório, tomar um café ali com quem vai entrar na sala comigo, na sessão, mas eu vou. Esses dias me peguei impotente, quase querendo passar pela tela do computador uma caixa de lencinhos para o meu cliente que estava chorando. Tive a sensação que eu tinha perdido essa prerrogativa, porque o meu psiquismo estava colocando a nova pasta da distância no velho arquivo de proximidade, mas eu não perdi essa prerrogativa. Não é verdade que as coisas serão como antes, porque nunca nada será como antes, nem como depois, porque a vida sempre soube ser inédita. Então, perderemos muito se computarmos essas mudanças momentâneas como perdas irreversíveis. Elas não são. Aliás, queria aproveitar para repetir uma coisa que sempre digo. É uma coisa que eu construí para mim quando perdi meu pai. Perda para mim é só e somente só aquilo que jamais pode ser recuperado. A quarta e última subversão do tempo na pandemia que eu destaquei para esta fala terapêutica é a dissolução que nós estamos fazendo do agora. Eu sinto que estamos lamentando muito por aquilo que poderia ter sido. E, na verdade, nós nunca saberemos como poderia ter sido se não tivesse sido do jeito que foi. Isso está longe de ser um conformismo, não é? O que está acontecendo no mundo é de uma tristeza sem limites. E para nós, especificamente no Brasil, é total e absolutamente revoltante. Não dá para ser feliz, como diz a música do Gonzaguinha, mas dentro da impossibilidade de felicidade, nós podemos sim prosseguir sem tantos lamentos. Precisamos inventar um jeito de fazer do agora um tempo de sobrevivência. Na verdade, nós sempre só tivemos duas coisas, o agora e a ilusão do depois. Neste tempo de pandemia, como eu já disse, nós perdemos o senso do depois, que mesmo sendo uma ilusão, nos alimentava de esperança. E se não ficarmos atentos, podemos empobrecer muito o agora, lamentando o que não realizamos. No futuro, perceberemos que isso terá sido um grande equívoco. Cuidar dessa sobrevivência emocional é uma atitude bastante inteligente. Porque a vida sempre foi apenas isso, uma sobrevivência. A diferença é que sem pandemia não tínhamos tanta consciência dessa fragilidade. Eu, por acaso, sempre tive essa consciência, porque pego a estrada para ir trabalhar todos os dias em outra cidade. Então, quando vejo acidentes, lamento muito por quem se acidentou, mas sinto uma gratidão, porque até ali eu sobrevivi. Mas é sem amargura que eu tenho essa consciência. É que um velho terapeuta sabe o quanto a vida é sempre por um triz. Mas essa consciência não precisa ser desestruturante. Há um ponto qualquer, individual e intransferível, da manutenção de alguma sanidade, e isso passa pela aceitação do inevitável. Passa também pela contemplação dessa subversão do tempo, que podemos reverter a partir, por exemplo, de uma reflexão como esta que eu propus aqui. Entendendo que sobreviver já tem sido nossa grande vitória, podemos ter o cuidado de, nessa sobrevivência possível, repensar nossas agendas e criar uma certa ordem de prioridades. Podemos admitir uma improdutividade aceitável, decorrente daquilo que não podemos reverter, e lembrar que nada do que estamos vivendo é permanente. E conseguir tudo isso pela percepção poética de que a vida se resume mesmo é no agora. Termino essa fala terapêutica misturando a minha fala
com uma do gênio chamado Lenine, que sempre traduz muito meus pensamentos. É o seguinte, meu final. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, vamos instilar uma intensidade no agora, porque a vida nunca foi tão rara.